Fala, família Timbechara, tudo bem com vocês? Você ainda não é família Timbechara? Vai se tornar agora. Se inscreva no canal, já deixa aquele like para nos ajudar, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque nós estamos produzindo ótimos conteúdos para você que sonha em ter aquele shape incrível, aquele shape sinistro, diferenciado, você que quer se tornar um atleta de fisiculturismo, de bodybuilding, vamos conversar sobre isso. Então ativa o sininho das notificações para você não ficar fora e não perder os próximos vídeos, tá bom? Que um vai ligar com o outro, um vai linkar com o outro. Então, bora ser Timbechara, combinado? Vamos conversar hoje sobre o que eu falei anteriormente. Como você passa de um praticante de musculação para um atleta da Fórmula 1 da musculação, que é o bodybuilding, que é o fisiculturismo. Como é feita essa transição, o que você precisa, né? Como você sabe se você está pronto ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, combinado? Se você está assistindo esse vídeo e teve essa curiosidade, eu já sei que você treina muito forte, eu já sei que você sabe fazer dieta, eu já sei que você sabe suplementar, eu sei que você está a um passo de se tornar um atleta ou uma atleta de fisiculturismo, de bodybuilding, tá bom? Então, o que você precisa saber antes disso, né? Eu tenho potencial, não tenho, devo estrear, não devo, eu nasci pro esporte, não nasci. Vamos conversar sobre isso. Não adianta você pensar que vai estrear no Mr. Olímpia. Não é assim. Tudo tem um início, né? Um pontapé inicial. Então, para esse pontapé inicial, eu sugiro que você escolha uma federação menor. Tá? Não desmerecendo as federações, mas escolha uma federação que tem um leque enorme de categorias que você se enquadre. Você não precisa ser um monstrão, uma monstrona para competir, não, muito longe disso. Por exemplo, WFF, que é uma federação que a gente tem no Brasil inteiro. Você tem diversas categorias com relação peso e altura, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um atleta que eu fiz campeão agora no último campeonato brasileiro que nós tivemos. Ele tinha 1,72 m, mais ou menos, e pesava 70 quilos, né? Relativamente pequeno, né, para o esporte. Só que ele estreou, né, e foi campeão brasileiro. Por quê? Porque ele tinha o limite de peso e altura dentro da categoria, então não tem aquela desigualdade. Você enfrentar caras enormes ou você, mulher, enfrentar mulheres enormes. Não acontece, porque tem o limite. Então vai todo mundo dentro daquele limite. Você vai enfrentar pessoas que treinam há mais ou menos o mesmo tempo que você. Relativo isso, tá bom? Mas para exemplificar, né? Quem é maior vai enfrentar os caras maiores, então tem diversas categorias. Então eu sugiro que para sua estreia você escolha uma federação um pouquinho menor que tenha esse leque amplo e que enquadre o seu físico dentro de uma categoria dessas. Então vamos lá, né? Dito isso, não adianta você querer estrear, por exemplo, na NPC, mesmo tendo as categorias Novice e tudo mais, que são para estreantes, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu já peguei atletas que foram tetracampeões brasileiros que mudaram a federação de IFBB para NPC e estrearam na categoria Novice. Ele não é um novato naquilo, sabe? Ele é um novato na federação, só que é um cara experiente, um cara com diversos campeonatos, diversos títulos. Então, essa é a primeira dica. Não estreie num campeonato, por exemplo, da NPC. Óbvio, existem as exceções, tem aquele cara que já treina há muito tempo, tem uma genética assim, sem igual, é uma mutação, né? Então ele tem esse olhar, quem está preparando ele, tem esse olhar de que ele tem competitividade para estrear numa federação maior. Mas no geral, até mesmo quando o atleta tem um potencial bacana, eu sou o preparador e eu gosto de estrear todos os meus atletas em campeonatos menores. Para quê? Para ele pegar o feeling do palco, entender como funciona, como é um backstage, pintura, carb-up, desidratação. Não adianta, né, começar um negócio aqui, você tem que ir galgando. Pelo menos essa é a minha opinião. Combinado? Então, não adianta estrear numa NPC, pega WFF, NABA, outras federações menores aí, regionais, estreie, tá? Agora vem o ponto-chave. Como estrear? O que você precisa fazer? Vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. O que fazer, né? Às vezes você tem uma experiência legal, você já se alimenta muito bem, já treina muito bem, sabe suplementar, muitas vezes já tem até alguma intimidade com ergogênicos e tudo mais, conhece seu corpo. Você pode se preparar sozinho para um campeonato? Não. Não dá certo. Infelizmente, já tive diversas experiências e não rola. Por melhor que seja, por exemplo, o preparador, vamos citar um dos melhores do Brasil hoje em dia, que é o Júlio Balestrin. Ele tem um treinador, ele tem um técnico, tá? Então ele tem toda uma equipe, na verdade, por trás dele. Então,
o melhor do Brasil não consegue fazer sozinho. Por que você conseguiria? É muito difícil a gente ter uma autocrítica exata ali. Às vezes somos muito exigentes com nós mesmos e às vezes não. Somos pouco exigentes com nós mesmos. Os dois extremos atrapalham, então você precisa de um olhar externo para saber, né, se está dando certo, se o físico está encaixando, o que você precisa melhorar e sair da sua zona de conforto, né? Um treino elaborado por um treinador tira totalmente você da sua zona de conforto, porque você vai trabalhar deficiências. Por que a sua deficiência? Porque você trabalha mal. Por quê? Porque é cômodo para você. Então, você vai precisar de um treinador, de um preparador. Escolha com muito cuidado, porque a sua saúde, a sua vida que está em jogo e é o seu sonho também. Então, às vezes, vale um investimento um pouquinho maior do que economizar e contratar qualquer Zé de Esquina, sem graduação, sem know-how. Então, invista em um bom preparador. Esse é o primeiro passo para você estrear no fisiculturismo. Um outro detalhe muito importante para você contratar um bom preparador, eu vou citar eu mesmo como exemplo. Quando eu fui estrear, né, no fisiculturismo, isso lá em 2012, 2013, eu procurei uma preparadora, né, uma atleta profissional que era muito boa na época, muito conceituada na academia que eu treinava, e eu pedi ajuda para ela. E ela chegou para mim e falou: Thiago, não dá. Você precisa ter costas, suas costas são horríveis, tá? Você precisa ganhar muito, melhorar isso, aquilo. A gente pode fazer um trabalho aí de off, de booking, mais ou menos um ano e meio, e depois a gente pensa em competir. Aquilo acabou comigo. Eu falei, não, queria estrear esse ano, queria estrear daqui 5 meses, eu me vejo apto a isso, sabe? Então, acabou, tirou meu chão. E aí eu fui conversar, desabafar com outro amigo. Falei, nossa, fulana falou que não dá pra mim e tudo mais. Ele falou, ó, procura esse cara aqui, que esse cara é fera. Procurei o preparador na época, realmente era fera. Ele olhou meu físico e falou, vambora, dá pra gente. Entendeu a importância de um bom preparador, mais do que isso, um preparador humano. Fui pro campeonato, fui campeão. E aí, faltava costas, isso, aquilo, só que a gente trabalha, né? A gente pega um campeonatinho menor, um campeonato que dá essa igualdade de disputa entre os atletas, um campeonato de estreantes, né? Que você bata o peso com facilidade. É isso. E hoje tem muitas categorias, então se você quer estrear no fisiculturismo, você tá um passinho, é só você querer. Primeiro passo, então, contrate um ótimo preparador para lhe orientar e mais do que isso, lhe motivar. O fisiculturismo é muito mais psicológico do que físico. Thiago, mas dá para estrear natural? Eu tenho medo de tomar as coisas, sou muito jovem ainda. Dá, principalmente se você for muito jovem, você pegar uma categoria ali juvenil, júnior, é tranquilo. Geralmente os meninos não fazem realmente uso, principalmente nessas federações menores, tá bom? Então dá sim para estrear sem recursos ergogênicos, porém vai depender do preparador aí, tá bom? O preparador enxergar o seu físico, ver as suas necessidades e tudo mais. Uma realidade, uma verdade é que é muito presente no esporte, no fisiculturismo, no bodybuilding, os ergogênicos, né? Os anabolizantes, vamos falar o português claro, tá? Eles são comuns e fazem realmente parte do esporte. Então, mais cedo ou mais tarde, se você quiser galgar esse caminho dentro do esporte, você terá que fazer o uso, e aí que vem fazer o bom uso, né? Ter exames periódicos, procurar uma boa equipe médica para lhe acompanhar e tudo mais, né? Então a gente já começa a entender que não é tão simples assim, existe um investimento, né? Você vai precisar de um treinador, não é muito caro, um treinador bom aí, hoje você vai pagar numa média de 300, 400 reais por mês, um bom preparador, tá bom? Só que você vai precisar investir na dieta, que é totalmente diferente, mesmo você que já faz dieta e etc., é diferente, tá? Visando a alta performance é diferente. Então, pode pôr dieta aí, academia normal, todo mundo já paga, e alguma coisinha de suplementação ali, tá? Então, existe um investimento para você competir dentro do fisiculturismo. Chegou na data? Tem inscrição, geralmente tem filiação, tem pintura, tem a sunga ou a bermuda, se você for men's physique. Então, já tem a cabeça
voltada, né, nessa realidade financeira, que você vai precisar de um certo investimento. Então procure ajuda, procure alguém que tenha uma empresa que possa ajudar na sua preparação, né? Ou tem outra fonte de renda. Não é a realidade econômica de cada um, mas uma coisa é fato: existe um investimento financeiro, não adianta eu iludir vocês, tá? O mínimo ali você vai precisar investir na sua preparação. E aí é ser feliz, estrear, ser feliz, e aí depois dessa estreia na federação menorzinha e tudo mais, você decide o que você vai querer fazer da sua vida. Se realmente é pra você, é legal a experiência, mas tá bom pra mim, valeu a experiência, valeu a estreia, valeu o troféuzinho, valeu a medalha e pra mim tá bom, serviu como experiência. Ou se você vai querer prosseguir, tá bom? Então, é isso. Aí um detalhe muito interessante, para você que pensa em ser um profissional da área aí, um professor de educação física, personal, um nutricionista, um médico do esporte, é muito bacana essa experiência de competir. Abre muito seu horizonte e você ganha essa notoriedade dentro do cenário, então ajuda muito, até para quem está vendo de fora. Por exemplo, um personal que é atleta, ele é visto de uma forma totalmente diferente pelas pessoas que vão contratar o serviço, tá bom? Então agrega muito nessas profissões que eu citei. Então esse é um ponto interessante, né, de encarar também o esporte como um investimento na sua carreira, tá? E tem pessoas que têm um potencial incrível, né? Vai começar investindo na parte financeira, né? Mesmo conseguindo uma ajuda, alguma coisinha ali vai sair do bolso, mas também serve como investimento. Hoje o cenário do fisiculturismo, do bodybuilding no Brasil é muito grande, né? Tem empresas aí que estão pagando 40 mil por mês para os seus principais atletas. Então é rentável hoje em dia se você tem uma genética bacana, tem a disciplina, quer trabalhar duro, então é um esporte que está em ascensão e a tendência é crescer cada vez mais, tá? Então eu acho que vale muito o investimento se você é um profissional da área, se você é um cara que tem muito potencial, e vale a experiência também para você que emagreceu, colocou um shape muito legal, quer sagrar tudo isso em cima do palco, muito legal, muito bacana. Você que passou por algum problema de saúde na sua vida e quer ter essa redenção, falar, ó, eu saí disso para estar em cima do palco aqui com fotos legais, vídeos, competindo, né, levando o seu corpo ao extremo, acho muito legal também. O esporte é superação, o fisiculturismo, o bodybuilding não é diferente. Na verdade, ele pode ser diferente porque ele é bem extremo. Então é superação ao extremo, é um esporte apaixonante, maravilhoso. Dificilmente você que está aí do outro lado buscando essa estreia no fisiculturismo do bodybuilding vai descer do palco e não vai querer subir novamente. É raro isso, tá bom? Só quando é feita uma coisa muito mal feita, o preparador puxa demais ali você na primeira preparação, né, faz você passar muita fome, muito estresse, mas em casos de boas preparações é muito difícil você não querer voltar pro palco, tá bom? Então essa é a dica de hoje, né? Eu vou fazer um próximo vídeo falando realmente dos custos, quanto custa uma pintura, quanto custa mais ou menos de ergogênicos, de dieta, de suplementação, preparador eu já falei, mas nós vamos somar tudo isso e falar quanto você, que quer se tornar um atleta de fisiculturismo, bodybuilding, vai precisar investir mais ou menos ali para estrear numa federação pequena. Pequena maneira de dizer, não estou desmerecendo as federações, sou um grande fã da WFF, da NABA, WBBF e por aí vai, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos conversar bastante sobre isso, combinado? Um abração, não esquece de deixar o like, se inscrever e deixe seu comentário, sua dúvida aqui que a gente fala no próximo vídeo. Valeu, galera!